Você sabia que existe uma oração que os demônios mais temem, e que a maioria dos cristãos nunca faz? Durante 17 anos, eu ensinei pessoas a abrirem portais espirituais, em suas próprias casas, sem perceberem. Trabalhei nas sombras construindo correntes invisíveis ao redor de famílias inteiras. Meu papel era simples: fazer com que cristãos sinceros vivessem como prisioneiros espirituais, achando que estavam livres. Hoje vou revelar as 4 armas que destroem essas prisões, e que o reino das trevas não quer que você conheça, porque descobri algo perturbador quando deixei a feitiçaria. A verdadeira batalha espiritual não acontece onde a igreja pensa que acontece. E milhões de crentes estão lutando no lugar errado, contra inimigos que já foram derrotados. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Preciso saber quantas pessoas estão prontas para receberem essa revelação, que pode mudar tudo. Minha história começou de forma diferente da maioria. Não fui recrutada para a feitiçaria. Eu nasci dentro dela. Minha avó era uma das curandeiras mais procuradas em toda a região de Beira, em Moçambique. Antes dos 5 anos de idade eu já participava de rituais que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Aos 12 anos eu conseguia ver coisas que outros não viam. Aos 15 estava conduzindo sessões sozinha. 17 anos da minha vida foram dedicados a servir entidades que prometiam poder, mas cobravam um preço altíssimo. Meu trabalho não era o que você vê nos filmes. Não era sobre poções e caldeirões. Era muito mais sutil, e por isso muito mais eficaz. Eu ensinava pessoas comuns a manipularem o mundo espiritual sem saberem o que realmente estavam fazendo. Uma vela acesa aqui, uma oferenda ali. Palavras específicas repetidas em momentos específicos. Parecia inofensivo, mas cada gesto abria brecha, e através dessas brechas entidades ganhavam acesso legal a lares inteiros. O mais perturbador é que muitas dessas pessoas eram cristãs, frequentavam igreja aos domingos, cantavam louvores, oravam antes das refeições, mas durante a semana vinham até mim buscando soluções rápidas para problemas que a fé delas aparentemente não resolvia. Eu sabia exatamente o que estava fazendo com elas. Estava construindo prisões espirituais, disfarçadas de ajuda. E o pior de tudo, funcionava perfeitamente. Porque o segredo nunca foi o poder das entidades que eu servia. O segredo era fazer com que essas pessoas duvidassem do poder que já tinham em Cristo. Hoje estou convertida há 6 anos. Livre, restaurada. Mas as cicatrizes do que vi e fiz ainda me assombram. E por isso decidi expor tudo, porque quando você conhece as estratégias do inimigo de dentro para fora, você se torna perigosa para o reino das trevas. E há milhões de cristãos sinceros vivendo derrotados simplesmente porque ninguém lhes contou a verdade sobre onde a guerra realmente acontece. A primeira vez que entendi como o mundo espiritual realmente funciona, eu tinha apenas 9 anos. Foi durante um ritual noturno na casa da minha avó. Ela havia me ensinado a preparar o ambiente, mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto ela invocava as entidades, eu vi com meus próprios olhos o ar ao redor mudar de textura. Não era imaginação. Era real. Sombras se moviam com inteligência própria. Uma presença fria encheu o cômodo, e eu soube naquele momento que havia um mundo invisível, mais real do que tudo que eu podia tocar. Mas o que me chocou não foi ver aquele mundo. Foi perceber como ele se conectava com o mundo visível, através de algo que ninguém imagina. Pensamentos. Minha avó me ensinou algo naquela noite que mudaria para sempre minha compreensão da batalha espiritual. Ela disse: nós não precisamos possuir uma pessoa para controlá-la. Precisamos apenas fazer com que ela acredite nas coisas certas. Ou melhor, nas coisas erradas. Durante os anos seguintes, aprendi técnicas específicas para plantar pensamentos na mente das pessoas. Não através de magia espalhafatosa, mas através de sugestões sutis, símbolos extratérricos. Palavras repetidas em momentos de vulnerabilidade. Eu aprendi que a mente humana é como um jardim. O que você planta ali cresce. E se você plantar sementes de dúvida, medo, culpa e vergonha, eventualmente essas sementes se tornam árvores gigantes que bloqueiam toda a luz. Deixe-me dar um exemplo prático. Havia uma família cristã na nossa comunidade. O pai era diácono de uma igreja. A mãe dirigia o grupo de oração. Mas eles tinham um problema. A filha adolescente estava em rebeldia constante. Eles vieram até mim sem contar para ninguém da igreja. Lógico, queriam uma solução rápida. Eu não fiz nenhum trabalho direto na menina. Fiz algo muito mais eficaz. Trabalhei nos pais.
Plantei pensamentos de culpa na mãe. Você não está orando o suficiente. Plantei pensamentos de fracasso no pai. Você não é homem de Deus suficiente para guiar sua própria casa. Esses pensamentos começaram pequenos, mas cresceram. E quanto mais cresciam, mais os pais se desesperavam, mais buscavam soluções externas. Mais se afastavam da simples verdade de que já tinham autoridade em Cristo para mudar aquela situação. Sabe o que aconteceu? A família entrou em ciclo. Campanha após campanha, sessão de libertação após sessão. Jejuns intermináveis. Mas nada mudava porque o problema não estava onde eles pensavam. O problema não era a menina. Era a fortaleza mental que eu havia ajudado a construir nos pais. Uma fortaleza chamada insuficiência espiritual. Enquanto eles acreditassem nessa mentira, continuariam presos. Esse foi apenas um caso, entre centenas. Eu vi pastores quebrando suas próprias famílias, porque acreditavam que não tinham unção suficiente. Vi intercessores poderosos entrando em depressão, porque achavam que suas orações não funcionavam. Vi crentes cheios do Espírito Santo vivendo como mendigos espirituais, porque alguém plantou a semente de que eles não eram dignos. Aqui está a verdade que descobri. O reino das trevas não precisa te possuir, ele só precisa que você acredite que está derrotado. Porque um crente que não conhece sua posição em Cristo já está fazendo o trabalho do inimigo contra si mesmo. E a parte mais assustadora: há 3 tipos específicos de fortalezas que devastam a igreja hoje, e que eu ajudei a construir em milhares de pessoas. A primeira é a fortaleza da identidade roubada. Fazer o crente acreditar que ele ainda é escravo tentando ser filho, em vez de filho com plenos direitos. A segunda é a fortaleza do merecimento. Fazer o crente perseguir dignidade que já foi dada gratuitamente pela graça. A terceira e mais letal é a fortaleza do ciclo interminável. Fazer o crente viver em montanha-russa espiritual, achando que derrotas constantes são normais na vida cristã. Agora escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque o que vou revelar a seguir sobre como essas fortalezas são destruídas vai contra tudo que você já ouviu sobre batalha espiritual. O dia que mudou tudo aconteceu de forma inesperada. Eu estava no auge do meu trabalho nas trevas. Tinha clientes fiéis, dinheiro entrando, respeito na comunidade ocultista. Mas algo estava errado dentro de mim. Havia noites em que eu acordava sufocada, sentia presenças ao meu redor que antes me obedeciam, mas agora me aterrorizavam. As entidades que eu servia começaram a cobrar preços cada vez mais altos. Primeiro foi minha saúde, depois meus relacionamentos. Então minha própria sanidade começou a desmoronar. Eu sabia coisas demais. Tinha visto coisas demais, e o peso daquele conhecimento estava me destruindo por dentro. Foi quando uma mulher entrou na minha vida. Ela não veio me buscar. Não veio com a Bíblia debaixo do braço tentando me converter. Ela era apenas uma vizinha nova, que se mudou para perto da minha casa. Mas havia algo diferente nela. Algo que me incomodava profundamente. Eu podia sentir uma luz ao redor dela, que repelia as sombras que me acompanhavam. Tentei fazer leitura espiritual nela, à distância como fazia com todos. Não consegui. Era como se houvesse um escudo invisível. Isso me deixou obcecada. Quem era aquela mulher? Que tipo de proteção ela tinha? Uma noite eu estava particularmente atormentada. As entidades estavam exigindo um sacrifício que eu não estava disposta a fazer. Elas queriam que eu oferecesse algo da minha própria família. Eu disse não pela primeira vez em anos. E a reação foi imediata. Senti como se garras invisíveis estivessem rasgando minha mente. Dores físicas insuportáveis, vozes gritando ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Eu saí correndo da minha casa no meio da madrugada, sem saber para onde ir. Meus pés me levaram até a casa daquela vizinha. Bati na porta dela às 3 da manhã completamente desesperada. Ela abriu a porta. Olhou para mim sem surpresa, como se estivesse me esperando, e disse apenas uma frase: Eu sei quem você é, e sei quem te enviou aqui, mas ele não tem mais poder sobre você se você escolher diferente agora. Entre. Eu entrei naquela casa, e pela primeira vez em 17 anos, senti algo que havia esquecido que existia. Paz que não fazia sentido considerando o caos dentro de mim. Ela não fez ritual nenhum. Não gritou comigo, não jogou água ungida, apenas sentou ao meu lado e começou a falar. E o que ela disse naquela madrugada destruiu tudo o que eu acreditava sobre poder espiritual. Ela me disse:
Você passou anos aprendendo a manipular o mundo espiritual, mas nunca te contaram a verdade. A verdade é que a guerra já acabou. Já tem vencedor, e não é quem você serve. Ela abriu uma Bíblia velha e leu Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Ela explicou: tudo que você faz nas trevas é apenas administrar uma derrota já decretada. Você está servindo um reino que já foi destruído. As entidades que você invoca já foram julgadas. O poder que você pensa ter é apenas sombra de autoridade que já foi tirada deles. Aquilo me chocou mais do que qualquer ritual que eu já havia feito, porque no fundo do meu coração, eu sempre soube. Eu sempre soube que havia algo maior. Sempre soube que o poder que eu manipulava tinha um limite. Sempre soube que as entidades que eu servia tremiam quando certos nomes eram mencionados. E o nome que elas mais temiam era Jesus. Não o Jesus de gesso das imagens, não o Jesus apenas histórico, mas o Jesus vivo, ressurreto, vitorioso. Aquele nome tinha um peso no mundo espiritual que nada mais tinha, e eu havia passado anos tentando evitar pensar nisso. Naquela noite minha vizinha me mostrou algo que transformou completamente minha compreensão da batalha espiritual. Ela me mostrou as 4 armas que destroem fortalezas, e aqui está o choque. Nenhuma delas é o que a igreja geralmente ensina. A primeira arma que ela me disse não é gritar mais alto, não é jejuar mais dias, não é ter mais unção. A primeira arma é entender que fortalezas não são demônios externos atacando você, são estruturas de mentiras que você mesmo constrói na sua mente, cada vez que aceita um pensamento contrário ao que Deus diz sobre você. Ela leu 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela me fez uma pergunta que mudou tudo. O que você acredita sobre si mesma? Eu disse: sou uma serva das trevas. Estou condenada. Fiz coisas terríveis demais para serem perdoadas. E ela respondeu: essa é sua fortaleza. Não são os demônios que você serve. É a mentira que você acredita sobre sua própria identidade. A segunda arma, ela continuou, é entender onde a guerra acontece. E a guerra não acontece no mundo invisível ao seu redor. Acontece aqui. Ela tocou minha testa. Na sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação não vem por expulsar mais demônios. Vem por renovar a forma como você pensa. Naquela madrugada, enquanto ela falava, eu senti algo quebrando dentro de mim, como se correntes invisíveis que me prendiam por anos estivessem se partindo uma a uma. Ela me mostrou a terceira arma. A palavra de Deus não como livro religioso, mas como arma viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes. Ela explicou: cada vez que você declara uma verdade bíblica sobre sua identidade, você está destruindo um argumento demoníaco. Não é magia, é guerra de informação, e verdade sempre vence mentira. A quarta arma foi a que me quebrou completamente. Ela disse: você não precisa se tornar livre, você precisa reconhecer que já foi liberta. No momento que escolher Cristo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não diz que Ele vai nos libertar. Diz que já libertou. Tempo passado completo ou finalizado. Você não precisa merecer isso. Não precisa se limpar primeiro, só precisa aceitar. Eu caí de joelhos naquela sala, e pela primeira vez em 17 anos, orei de verdade. Não repeti mantras, não invoquei entidades. Apenas falei com Deus como um pai, e senti algo que nunca havia experimentado: amor incondicional. Amor que não cobrava preço. Amor que não exigia sacrifício. Amor que simplesmente era. Naquela madrugada as entidades que me serviam vieram com fúria total. Ouvi vozes ameaçando, senti presenças tentando me sufocar, mas minha vizinha simplesmente pegou minha mão e disse: declare quem você é agora. Eu sou filha de Deus. As vozes gritaram mais alto. Ela disse: declare de novo. Eu sou filha de Deus, comprada pelo sangue de Jesus.
E então aconteceu algo que me provou que tudo era real. As presenças recuaram, as vozes silenciaram. A opressão que me sufocava por anos simplesmente se foi, não porque eu tinha mais poder, mas porque reconheci o poder que já havia sido estabelecido no Calvário. Aquela noite mudou o curso da minha eternidade. Mas também me mostrou algo aterrorizante. Quantos cristãos sinceros estão vivendo como eu vivia, presos em fortalezas mentais, achando que precisam de mais poder, quando já têm toda a autoridade em Cristo, lutando contra inimigos que já foram derrotados porque ninguém lhes disse que a vitória já foi conquistada? Nos próximos anos desde minha conversão, tenho visto o mesmo padrão se repetir. Crentes genuínos, salvos, cheios do Espírito, mas vivendo como prisioneiros, porque suas mentes não foram renovadas. E o inimigo adora isso, porque enquanto você busca a libertação que já tem, você não vive na liberdade que Cristo pagou. Agora vou te ensinar exatamente como aplicar essas 4 armas na sua vida hoje. Não depois do próximo culto. Hoje. Porque cada dia vivendo em fortaleza é um dia roubado da vida abundante que Cristo prometeu em João. Capítulo 10, versículo 10. Essas armas não são teoria teológica, são ferramentas práticas que funcionam quando você as usa com fé e consistência. Vou te dar o passo a passo exato que usei e que tenho ensinado a centenas de pessoas que também foram libertas. Primeira arma: identifique suas fortalezas mentais. Sente agora mesmo com papel e caneta. Escreva os pensamentos que você repete sobre si, mesmo que contradizem o que Deus diz sobre você. Seja honesto. Ninguém precisa ver isso, além de você. Alguns exemplos comuns. Deus não me ouve, porque pequei demais. Minha família nunca vai mudar. Sempre vou lutar contra esse vício. Não sou digno de bênçãos. Sou fracassado espiritual. Deus está bravo comigo. Esses pensamentos parecem verdade porque você os repetiu por tanto tempo que viraram estruturas sólidas na sua mente. Mas são mentiras. Cada um deles contradiz a palavra de Deus. Escreva sua lista agora. Identifique o inimigo, porque você não pode destruir o que não consegue enxergar. Segunda arma. Entenda que a batalha está na sua mente, não no mundo ao seu redor. Isso muda tudo. A maioria dos crentes está lutando contra demônios externos quando a verdadeira guerra está acontecendo entre seus ouvidos. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus. E sabe qual é a única parte ofensiva da armadura? A espada do Espírito, que é a palavra. Tudo mais é defesa. O capacete da salvação protege a mente. Couraça da justiça protege o coração. Cinturão da verdade protege a identidade. Mas a guerra acontece quando você usa ativamente a palavra contra argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então pare de buscar demônios para expulsar e comece a renovar sua mente com verdade. Aqui está como fazer isso praticamente. Pegue a lista de fortalezas que você escreveu. Para cada mentira, encontre um versículo específico que a contradiz. Exemplo. Se sua fortaleza é Deus, não me ouve um. Versículo é 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sua fortaleza é sempre vou cair nesse pecado. O versículo é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Se sua fortaleza é não sou digno, o versículo é Efésios, capítulo 1, versículo 6. Nos fez agradáveis a si, no amado. Encontre o versículo certo para cada mentira. Escreva ao lado da fortaleza. Terceira arma. Use a palavra como arma ativa, não apenas como leitura passiva. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra é viva e eficaz. Viva significa ativa. Eficaz significa que produz resultado. Agora vem a parte que a maioria erra. Não basta ler o versículo uma vez e esperar que a fortaleza caia. Fortaleza foi construída tijolo por tijolo ao longo de anos. Vai ser destruída tijolo por tijolo, através de declaração consistente da verdade. Aqui está um método exato. Toda vez que o pensamento de fortaleza vier você para o que está fazendo, e declara o versículo em voz alta, não apenas na mente. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Seu cérebro precisa ouvir a verdade saindo da sua boca.
Deixe-me dar um exemplo prático de como isso funciona. Digamos que você luta com pensamentos de condenação. Toda manhã, você acorda sentindo peso de culpa por erros do passado. Essa é a fortaleza. O versículo é Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No momento em que acordar e o pensamento de condenação vier, você não vai ficar remoendo. Você vai declarar imediatamente: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, portanto não há condenação sobre mim. Declare até sentir a opressão sair. Não é magia, é renovação da mente através da verdade. Faça isso todo dia por 7 dias, 30 dias, quanto tempo for necessário, porque a mente precisa ser treinada a pensar diferente. Quarta arma. Viva como alguém que já é livre, não como alguém tentando ser livre. Essa é a mais difícil de aplicar, porque vai contra tudo que a religião ensina. Religião diz: esforce-se mais, seja melhor, mereça a bênção. O Evangelho diz: está consumado, já foi feito, receba gratuitamente. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. Permanecer significa que você não busca algo que não tem, você guarda algo que já foi dado. Então pare de orar, pedindo libertação. Comece a orar agradecendo pela libertação. Pare de jejuar para quebrar maldição. Jejue porque já é livre e quer intimidade com Deus. Veja a diferença. Aqui está uma aplicação prática e imediata. Nos próximos 7 dias, faça este exercício. Acorde todo dia, e antes de checar o celular, antes de fazer qualquer coisa, declare em voz alta: eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Eu sou livre. Eu sou vitorioso. Eu tenho autoridade em Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Hoje andarei na vitória que Cristo já conquistou. Declare isso, olhando no espelho. Deixe sua mente ouvir. Deixe seu espírito absorver. Faça disso o primeiro pensamento do dia, antes que o inimigo plante o dele. Isso programa sua mente para a verdade em vez de mentira. Outra aplicação prática. Identifique os gatilhos que ativam suas fortalezas. Fortalezas geralmente têm gatilhos. Pode ser uma situação, uma pessoa, um horário do dia, uma emoção específica. Para mim eram as madrugadas. Era quando as entidades costumavam se manifestar. Então minha mente estava programada para temer aquele horário. Identifiquei o gatilho. Toda vez que acordava de madrugada, em vez de entrar em pânico, eu declarava Salmos 121, versículo 4. Eis que não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel. Deus está acordado. Estou protegida. Não há nada a temer. Em semanas o gatilho perdeu poder. Identifique seus gatilhos e prepare verdades específicas para cada um. Última aplicação prática: encontre alguém de confiança para te ajudar nessa jornada. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você, Deus, e mais alguém. Não precisa ser pastor. Pode ser um amigo crente maduro. Compartilhe suas fortalezas. Peça para essa pessoa te cobrar. Peça para orar com você. Peça para te lembrar da verdade quando você esquecer. Isso não é fraqueza. É sabedoria. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Comunidade é arma espiritual. Use-a. Agora escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque o que vou falar na conclusão vai selar seu compromisso com essa liberdade que está disponível para você hoje. Chegamos ao final. Mas este não é o fim. É o começo da sua verdadeira liberdade. Deixe-me dizer algo que aprendi nesses 6 anos, desde que saí das trevas. A diferença entre um crente livre e um crente preso não é quantidade de unção, não é quantas campanhas frequentou, não é quantos dias jejuou. A diferença é simples. O crente livre conhece a verdade e age baseado nela. O crente preso conhece a verdade, mas age baseado em sentimentos. Fortalezas espirituais são destruídas quando você decide acreditar no que Deus diz sobre você mesmo, quando tudo ao seu redor diz o contrário. Revisei tudo o que compartilhei hoje. 17 anos servindo as trevas me ensinaram como fortalezas são construídas. 6 anos servindo a Cristo me ensinaram como são destruídas. As 4 armas são reais. São bíblicas.
são eficazes. Primeira arma: identifique que fortalezas são padrões mentais, não demônios gritando. Segunda arma: entenda que a batalha acontece na sua mente. Terceira arma: use a palavra como espada ativa, declarando verdade sobre mentiras. Quarta arma: viva como alguém que já foi liberto, não como alguém buscando libertação. Essas armas funcionaram comigo. Funcionaram com centenas que tenho ajudado. Vão funcionar com você, se você decidir usá-las. Mas preciso te avisar sobre algo. Conhecimento sem aplicação não produz mudança. Você pode assistir este vídeo 10 vezes, memorizar cada palavra e continuar preso. Porque fortalezas não caem apenas porque você sabe como derrubá-las. Elas caem quando você age. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O engano é achar que saber é suficiente. Não é. Você precisa fazer. Hoje, agora. Não espere sentir vontade. Não espere o momento perfeito. Comece onde está com o que tem. Identifique uma fortaleza. Encontre um versículo. Camisa declara. Esse é o primeiro passo para a liberdade que vai transformar sua vida completamente. Aqui está a verdade final que o inimigo não quer que você saiba. Você não precisa de mais nada além do que Cristo já fez. A cruz foi suficiente. A ressurreição foi vitória completa. O Espírito Santo em você é poder total. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Todas, não algumas. Não vai abençoar. Já abençoou. Você já tem tudo o que precisa para viver em liberdade total. O problema nunca foi falta de provisão de Deus. Foi falta de reconhecimento do que já foi provido. Minha missão hoje é abrir seus olhos para isso. Quero orar com você agora. Esta não é oração de libertação, porque você não precisa ser liberto de novo. Cristo já fez isso. Esta é a oração de declaração, declarando verdade sobre quem você é. Pai Celestial, venho em nome de Jesus. Agradeço porque quem está ouvindo esta mensagem não precisa de mais poder. Precisa reconhecer o poder que já tem. Declaro que toda fortaleza mental, construída por anos de mentiras, será destruída pela verdade da tua palavra. Declaro que cada pessoa aqui sairá não buscando ser livre, mas vivendo como livre. Não como vítima, mas como vencedor em Cristo. Decreto que as 4 armas espirituais serão ativadas na vida de cada um. Que identifiquem suas fortalezas, que entendam onde a guerra acontece. Que usem a palavra como espada, que vivam na liberdade completa já conquistada no Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo transformou sua compreensão sobre batalha espiritual, eu peço 3 coisas. Primeira, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Quero ver quantas pessoas estão prontas para guerrear espiritualmente do jeito certo. Segunda, compartilhe este testemunho com alguém que está lutando contra fortalezas. Pode ser um familiar, um amigo, ou alguém da sua igreja. Compartilhe porque essa mensagem pode libertar alguém que você ama. Terceira, se inscreva no canal e deixe o like. Tenho mais revelações vindo sobre o mundo espiritual, que vão equipar você para viver vitorioso. Não perca os próximos vídeos. Lembre-se, 17 anos nas trevas me ensinaram que o inimigo trabalha através de mentiras plantadas na mente. 6 anos na luz me ensinaram que Jesus liberta através de verdade declarada com fé. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como prisioneiro espiritual, indo de campanha em campanha, buscando algo que já tem. Ou pode hoje, agora mesmo, começar a usar as 4 armas e experimentar liberdade real. Liberdade que não depende de pastor, não depende de ritual, não depende de sensação, depende apenas de Cristo e do que Ele já fez na cruz. Vou encerrar com a promessa que mudou minha vida. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Verdadeiramente. Não parcialmente. Não temporariamente. Verdadeiramente. Você foi feito para a liberdade. Foi comprado por preço alto, o sangue de Jesus. E esse sangue não perde eficácia. Não expira. Não falha. É suficiente para destruir toda fortaleza que você carrega. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. E veja sua vida se transformar diante dos seus olhos.
Que Deus te abençoe, que você ande na liberdade completa, pela qual Cristo te libertou, e que você se torne perigoso para o reino das trevas vivendo na plenitude do reino da luz. Até o próximo vídeo.